programa Entre Amigos. Aqui, mais uma vez, com o nosso querido amigo, posso tratá-lo assim, né? Aliás, nós já remontamos aí cerca de 1 ano e meio com programas e com todos os temas voltados justamente para a saúde. É o tema que apetece, que desperta em você a curiosidade, onde você busca até um aprendizado por ficar de forma fidedigna, sentada aí, diante do seu monitor, nos acompanhando, absorvendo todo o aprendizado que é explanado por Dr. Cláudio Neves, geriatra, e uma outra posição que ele sempre toma aqui em nosso programa é de levar talvez aquilo que você não supunha, não tenha encontrado jamais num outro profissional, mas ele traz a verdade acima de tudo. Doutor Cláudio, satisfação muito grande, viu? Hoje nós vamos abordar um tema, aliás, é um tema também recorrente e que já foi até solicitado aqui em nosso programa. É um mal que acomete muitas pessoas, quer homem, quer mulheres, a partir dos 60, 70 anos, e que às vezes acomete também jovens. Vamos trabalhar em cima do Parkinson. Nos fale aí, doutor Cláudio. O tema que o programa que você escolhe é muito importante. É uma doença, a doença de Parkinson foi descoberta há mais de 100 anos por um médico inglês, James Parkinson. Ele não sabia que ia ficar tão falado, tão famoso. Na época ele observou, e é importante até salientar que a gente vai enriquecer o programa com algumas situações que são novas e que já tem conhecimento já antigo. O James Parkinson ele colocou que essa doença como algo novo, como realmente é aquela paralisia inquietante, em que o paciente ele fica parado de certa forma, mas tem movimentos involuntários, né? Então você tem uma paralisia, lentamente a pessoa vai perdendo movimentos e ao mesmo tempo vai tendo movimentos involuntários, como os tremores, né? Então é uma doença que compromete muito a qualidade de vida e ela tem um prognóstico que não é bom realmente. As pessoas sofrem muito com a doença de Parkinson, as pessoas vão perdendo função, acabam se isolando socialmente. É uma doença que ela é progressiva, não tem cura ainda definitiva, você tenta aliviar os sintomas com medicamentos, condutas não medicamentosas e até cirurgias. É uma doença caracterizada pela evolução lenta, em que as pessoas começam a perder movimentos, geralmente pode haver tremor não, na grande maioria você tem o tremor em repouso, a pessoa passa a ter rigidez, né, na marcha, definindo os movimentos, lentificação dos movimentos, fica com os movimentos lentos, e isso vai comprometendo a qualidade de vida. A pessoa vai tentar escovar os dentes, fica com maior dificuldade, segurar um copo, as pessoas às vezes no consultório a gente pega com frequência, começam a ter dificuldade para dirigir um veículo, perde a autonomia de dirigir um veículo, e isso leva a um sofrimento psicológico também. Então essa doença ela tem como base, né, a diminuição da dopamina, que é uma substância no cérebro. A diminuição de uma substância produzida, de um mediador químico cerebral, produzida justamente em uma área que é chamada de substância negra. É uma área pequena no cérebro que produz a dopamina. A gente tem vários mediadores químicos cerebrais, a serotonina, que é importante para o humor, a acetilcolina para a memória, que diminui na doença de Alzheimer, a serotonina diminui na depressão, e a dopamina, que ela diminui na doença de Parkinson. O que acontece? Esse mediador químico ele é importante para os neurônios das áreas motoras. Ele no cérebro vai ter uma função importante e favorecer os movimentos. Aqui o cérebro vem a coordenar melhor os movimentos. Quando você tem uma queda da dopamina, você então tem uma dificuldade de movimentos. Agrava, né? Você começa a ter movimentos, você vai perder esse controle de movimentos, começa a ter movimentos involuntários e dificuldade de movimentos voluntários. Você tem com isso a dificuldade de marcha, a rigidez, a pessoa começa a andar com mais dura, a pessoa tem rigidez facial, passa a ter aquela rosto sem expressão. Mas o médico pode prescrever a dopamina, pelo menos para amenizar. Tem um medicamento que é precursor da produção da dopamina, né? O levodopa, a pessoa usa, que é o mais frequentemente utilizado, que ameniza, mas não vai corrigir e nem vai melhorar em muito, vai ter uma melhora significativa, mas não corrige na totalidade o problema de saúde da pessoa. Então é importante nós estarmos falando isso e entender a questão da dopamina, da substância negra, porque a gente pode trabalhar
no futuro, e a gente começa a especular situações que talvez possam proteger a pessoa no futuro. Porque essa é uma doença que não tem causa ainda determinada, ela tem um componente genético, que não é tão valorizado assim, e ela surge às vezes em pessoas que não têm histórico genético, muitas vezes em pessoas que não têm histórico genético, né? Você não tem pai, não tem mãe, de repente aparece com a doença de Parkinson. Então a gente tem que falar que a gente tem que proteger. Ela está relacionada a um fator de risco grande. Ela pode acontecer em pessoas mais jovens, como artista, aquele do filme A Viagem para o Futuro, aquele ator famoso, a mãe de Xuxa, que foi muito especulado, a questão da doença de Parkinson, algumas pessoas famosas que têm a doença, que surgiram, que têm a história. Mas o que é que acontece? O que é importante entender na doença de Parkinson? Ela tá relacionada a essa diminuição da produção da dopamina em uma área do cérebro. E ela tem como componente relacionado a ela maior a idade. Né? Então, a partir dos 60 anos, você tem maior incidência, a partir de 50, 60, 70, você tem a maior chance de ter doença. Então, ela está relacionada ao processo de envelhecimento, à destruição das células que produzem dopamina. Então, a gente tem que falar aqui no envelhecimento celular, diminuição de células em uma área do cérebro, na substância negra, no tronco cerebral. E aí a gente não tem o que causa isso, ninguém definiu até hoje. Então a gente tem que trabalhar isso e começar a falar o que pode prevenir. Então a gente, no final do programa, você me cobre, claro, que pode ajudar a produção. E quando o Dr. Parkinson falou pela primeira vez, tudinho, o que foi que ele trouxe à baila com relação à doença Parkinson? Ele definiu que existe uma doença específica, realmente, com essa característica de uma paralisia progressiva e com movimentos involuntários. Né? Que ele não deu um nome, não intitulou, simplesmente por ele ter o sobrenome Parkinson. Aí o pessoal depois relacionou com o nome, ficou com o nome dele, porque ele foi o primeiro a descrever essa síndrome como uma doença crônica, progressiva, né, que tem essa tendência de paralisia e de movimentos involuntários. Então, ele fez isso e daí saiu o seu nome homenageando essa síndrome, que é realmente uma doença que tem toda a fisiopatologia já explicada, mas não tem ainda a causa definida, apenas relações com a doença. A maior relação, a idade. Né? Então você pode ter ela em pessoas mais jovens, mas ela geralmente acomete pessoas acima de 60 anos. E isso é preocupante, porque é uma doença que pega a pessoa às vezes que tinha tudo para passar dos 80 anos com autonomia, independência, sem precisar de cuidados de terceiros, e de repente essa pessoa começa a perder a autonomia e independência, não consegue fazer seus movimentos como fazia antes, depender para poder cuidar, se vestir, se dirigir um carro, procurar alimentação. Então o que acontece? Essa pessoa fica totalmente dependente, ela é progressiva, levando a dependência total, a imobilidade e a grau. E algumas pessoas muitas vezes as pessoas mantêm a consciência, chega no estágio avançado, que é até triste o quadro, em que as pessoas ficam conscientes e totalmente dependentes porque estão totalmente paralisadas. E isso leva a uma depressão grande. A dopamina também é importante no processo do humor, mas além da questão direta da dopamina, como mediador químico cerebral que cai e pode favorecer a depressão, você tem um estado geral que é estressante e deprime também, porque socialmente você anula muitas vezes a pessoa. Você se referir aí há pouco àquele ator ainda jovem, J. Fox, De Volta para o Futuro. Não sei se naquela ocasião em que ele fez o filme, ele não estava acometido por esse mal, por essa doença. Eu acredito que depois dos 35 até 39, 40 anos é que ele foi apresentado ao público, principalmente aos fãs pelo mundo inteiro, né? Onde ele estava com um aspecto extremamente envelhecido. Quer dizer, por consequência, como o senhor colocou aí com bastante propriedade, a pessoa se auto-isola, a pessoa tem depressão e, juntando uma coisa à outra, acaba por envelhecer antes do tempo. E ele realmente, para a idade dele, na ocasião, ele ficou muito deprimido e muito envelhecido. Diferentemente de uma outra atriz, aliás, já que você se referiu a ator hollywoodiano, a Katharine Hepburn, a única atriz a ganhar 4 Oscars como protagonista, aliás, do cinema clássico do passado. Ela faleceu com 87, 88 anos.
ela foi acometida por mal de Parkinson ainda com 58, 59 anos, quer dizer, relativamente jovem. Mas até a morte dela, a doença agravou muito e muito, a ponto dela se auto-isolar e ser excluída de papéis os mais variados da indústria cinematográfica, que foi a Katharine Hepburn. De modo que é realmente uma coisa muito preocupante. Vocês devem procurar seus médicos para que ele apresente diagnóstico, o que é que pode ser feito, pelo menos, para prevenir o Pronto, você colocou bem. O Dr. James Parkinson, ele colocou na paralisia agitante, inquietante ou agitante, alguns sintomas que hoje se passa a valorizar. E hoje já tem alguns conceitos de alguns sintomas não motores, sem ser o tremor ou sem ser a rigidez, que pode estar relacionado ao Parkinson até vários anos, até 10 anos antes do surgimento da doença de Parkinson propriamente dita, da síndrome. Um dos sintomas que é bom as pessoas estarem atentas e aí se ajudarem na prevenção de complicações, de que aprender a viver melhor com Parkinson se porventura ele surgir. Então o que é que acontece? Hoje já tem estudos relacionando constipação, prisão de ventre, que é comum no paciente com Parkinson, e que às vezes ele pode ser o sintoma inicial até 10 anos antes do surgimento dos problemas motores. Estudo da visão, as pessoas alterarem a visão, começarem a confundir cores, começarem a piscar menos, porque tem a cinesia, a diminuição de alguns movimentos. Então, alguns estudos de detalhes, diminuição do olfato. Então, começa a se estudar sintomas pequenos e a relação desses sintomas com o surgimento futuro do Parkinson. Então, há uma relação já disso que é importante estar colocando, as pessoas começarem a ficar atentas, porque você imagine, nós temos que orientar duas coisas. Uma, o que pode talvez não com certeza, mas com grande probabilidade ajudar na prevenção do Parkinson, que está relacionado ao processo de envelhecimento e morte celular. O que temos que fazer para proteger as células do corpo como um todo e amenizar o risco de mortes celulares em nosso corpo. E assim, possivelmente de tabela, estaremos também ajudando na prevenção do surgimento do Parkinson. Não temos certeza sobre isso, mas a gente tem que especular de forma positiva. Vai ajudar. Não se perde nada em ajudar a proteger o organismo e a morte celular de forma geral. E aí, o que acontece? Um ponto importante. O paciente com Parkinson, apareceu com Parkinson. Você imagina aquela pessoa sedentária, que não faz exercício, com atrofia da musculatura da coxa, com já dificuldade para andar, com 60, 70 anos, de repente aparece um Parkinson. Ela vai ter muito mais dificuldade de conviver com Parkinson. Você pega um idoso que de repente aparece com Parkinson, mas ele tem uma base motora boa, uma boa marcha prévia, uma boa musculatura de membros inferiores. Então, certamente essa pessoa vai poder enfrentar a doença de Parkinson com mais capacidade, vai poder fazer um Pilates que ajuda muito na alongamento. Eu tenho pacientes com Parkinson que orientam exercícios, alongamentos, exercícios de relaxamento, que ajuda a ter uma qualidade de vida melhor com a doença, uma marcha melhor e manutenção de uma independência por mais tempo, além dos medicamentos, claro, você tem os medicamentos. Claro. Agora, e na prevenção de Parkinson, já que aí a gente tem que aqui colocar no ar e deixar até para que outras pessoas e estimular até pesquisas, suponho eu aqui, de modo muito ousado, que a gente tem que, na prevenção do Parkinson, evitar morte celular na substância negra no tronco cerebral. Como proteger? A gente tem que proteger. A gente sabe que a principal causa de morte do ser humano no mundo são as doenças cardiovasculares. Então, nós temos que especular. Será que não está acontecendo microinfartos cerebrais justamente nessa área e favorecendo a morte de insuficiência vascular microscópica, que favoreça a diminuição de irrigação, favorecendo a morte, microinfartos e mortes de células produtoras de dopamina na substância negra? Então, uma das sugestões que eu faço aos pacientes, aqueles que têm até tendência genética, vamos proteger a parte circulatória, boa hidratação, proteger dos riscos vasculares, todos os fatores relacionados a microinfartos cerebrais. Então, isso eu tenho colocado. Então, eu tenho falado sempre para as pessoas, é importante manter sangue fino e parede grossa, proteger o cérebro de danos em relação à parte vascular. Proteger de ações oxidantes, estresse oxidativos, evitar alimentos que favoreçam a excesso de radicais livres, que acelerem e favoreçam a degeneração dos tecidos e mortes celulares. Então, nós não temos certeza se isso vai ajudar a prevenir a doença de Parkinson, mas com certeza isso ajuda a diminuir morte celular de forma geral e pode talvez proteger do surgimento. Então, a gente tem que favorecer isso, um estilo de vida saudável, alimentação, suplementação com critério,
com cautela, um estilo de vida saudável, atividade física, protegendo as paredes dos vasos, não somente na parte do endotélio como um todo, para também evitar talvez esses vazamentos, micro sangramentos que possam acontecer. Eu faria até um breve comentário, mas dado o avanço do tempo, vamos deixar para uma outra oportunidade a gente trazer novamente esse tema, que aliás é um dos temas mais solicitados aqui em nosso programa, que é justamente o Parkinson. Agradeço mais uma vez, doutor Cláudio. Fique conosco, daqui a pouquinho voltamos com mais programa Entre Amigos. Nos aguarde. Sergipe já conta com o melhor catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos. O site Sergipe Eventos, apresentando um variado menu de profissionais altamente gabaritados a servi-lo na execução de seu evento. Oferecendo serviços de buffet, cabeleireiros e maquiadores, aluguel de roupas, ternos e fantasias, segurança em eventos, cerimonialista e mestre de cerimônia, convites, fotos e filmagens, palco e som, DJs e bandas e espaços para eventos e outros. Cada link devidamente subdividido em seções que facilitam a sua busca. Acesse www.sergipeeventos.com.br, o catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos.